Oi, tô aqui toda empacotada porque está frio, tá entendendo? Eu coloquei um monte de manta aqui por cima de mim e eu vim trazer um conteúdo bem legal pra vocês. Agora, no iniciozinho do ano, eu postei um guia lá no meu Instagram, que é o @comendo, que chama Um Guia para Veganizar em 2021 ou em qualquer outro momento, que eu reuni várias dicas de tudo que eu fui lembrando, assim. Eu separei o guia em 3 partes no meu perfil, porque era dica demais e não cabia em uma postagem só. E aí eu decidi trazer esse guia aqui pra vocês em vídeo. Pra quem não me segue lá no Instagram, que aliás deveria seguir, ou pra quem tá por aí no YouTube buscando dicas de como veganizar. Eu já sou vegana há mais de 4 anos, então é muito doido como no início a sua cabeça fica fervilhando de mil coisas pra pensar, entender, descobrir e tudo mais. E aí depois, à medida que você vai se acostumando, vai ficando muito mais fácil. Então eu quis trazer um pouco da minha calma que eu sinto hoje, da minha segurança que eu sinto hoje depois de ter aprendido muita coisa. Claro que a gente tá sempre aprendendo e sempre descobrindo coisa nova, e tem alguma coisa aqui no meu filho que tá me incomodando, eu tô tentando disfarçar, mas não tá dando certo. Claro que a gente tá sempre aprendendo, mas hoje a alimentação vegana pra mim é uma coisa que é muito mais leve, muito mais fácil e aquele desespero, aquela agonia, aquele medo, aquela insegurança que eu sentia no início passaram, sabe? E deu tudo certo. Então, eu queria muito trazer pra vocês, assim, talvez quem tá começando agora, ou quem tá pensando em começar. É um pouco difícil mesmo no início, pelo menos pra mim foi um pouco difícil. Mais fácil do que pra muitas pessoas, mais difícil do que pra outras pessoas. Mas, enfim, cada um tem sua história, né? Mas eu vim aqui te dizer que dá certo. É incrível, maravilhoso e é sim possível ficar sem leite. Apesar de no início a gente achar que não, mas é, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer meio lido e meio comentado, porque eu sou faladeira, mas também ao mesmo tempo eu quero seguir aqui o guia, sabe? Pra fazer só a versão mesmo do guia em vídeo. Bom, primeira coisa, entenda por que é um movimento importante. Cada pessoa tem a sua razão para se interessar pelo veganismo e isso não deve ser deslegitimado. Mas é preciso ir mais fundo e entender sobre a opressão animal e por que o veganismo é necessário dentro de uma visão global, social, ambiental, ética e política. Depois de entender isso, mesmo que inicialmente aconteça de uma forma mais rasa, aí você vai decidir se compactua ou não com a exploração animal. Esse quesito provavelmente foi o que mais me ajudou a não desistir e valeu a pena. Então, assim, se você sabe o porquê que você está fazendo aquilo, por que você escolheu aquilo, fica muito mais fácil você lembrar disso todos os dias e ser sempre a sua motivação. Pesquise sobre exploração e sofrimento animal. Ovo é gostoso até a gente descobrir as situações lamentáveis que as galinhas vivem. Todos os animais da indústria sofrem muito e passam por situações que ninguém gostaria de passar. Entender que situações são essas é importantíssimo para que você consiga se colocar no lugar desses animais. Pesquisa, leia, procure documentários. Existem vários que não mostram a violência explícita, caso você não consiga assistir, como eu não consigo, gente. E que ajudam nesse entendimento. Bom, já falei zilhões de vezes aqui que eu virei vegana basicamente assim. O início foi porque eu assisti Cowspiracy. Ele não mostra, não é explícito assim a violência animal, sabe? Mas se você pesquisar sobre a indústria do leite, dos ovos, enfim, pesquisa que é tenso e os animais passam por umas coisas assim muito, muito, muito bizarras. Se vocês quiserem, eu posso vir aqui no canal falar essas coisas, sabe? Não é um assunto pesado, mas eu acho que é necessário. Então pesquisa, se você souber o mínimo, você vai ficar tipo horrorizado. Eu tenho certeza que quando você for se alimentar, você lembrar desses animais, vai fazer diferença, sabe? Na hora de você escolher o que você vai colocar no seu prato. Prato. Pesquise como montar suas refeições. Algumas pessoas sentem dificuldade com as refeições 100% vegetais. Muitas ficam com fome, outras acabam comendo demais ou exagerando nos carboidratos refinados. Arrisco dizer que isso acontece porque elas não entendem bem como montar essas refeições. Se você tiver acesso a um nutricionista atualizado, nada daqueles que dizem que precisa de pelo menos um ovinho, é o ideal. Peça que ele te explique o que deve ter em cada refeição. E se você não tiver acesso, procure na internet em fontes confiáveis. Hoje em dia já tem muito conteúdo sobre isso e é muito importante a gente entender como que a gente vai montar nossos pratos. Acrescente novos alimentos. Muito se fala sobre os alimentos que o veganismo exclui. Pouco se fala sobre os que podem e devem ser adicionados à alimentação.
Ao invés de focar nas coisas que você não vai mais comer, comece a inserir novos sabores. Frutas que você nunca provou, que não come com muita frequência, um tipo diferente de feijão. Acabei de ver um erro aqui na minha postagem. Droga, conferi 50 milhões de vezes e mesmo assim passou o erro. Uma maneira diferente de preparar os vegetais. É surreal as possibilidades que o reino vegetal nos oferece. Fique mais próximo da cozinha. Quanto mais você cozinha, mais promove a independência alimentar. Fica menos ou nada dependente de restaurantes, da sua mãe, esposa ou dos industrializados vegetais. Ninguém precisa virar chefe de cozinha, mas aprender a fazer preparações básicas é muito importante. Comer é essencial para o ser humano e todos deveriam ter uma noção básica de culinária. Gente, eu sei que cada um tem a sua realidade, mas eu acho assim, com algumas exceções, praticamente inadmissível uma pessoa não ter noção nenhuma de cozinha. Todo mundo come, a gente precisa comer algumas vezes por dia, então eu acho que precisa sim, mesmo que você odeie, precisa ter algumas noções básicas, porque você não... Quanto mais você terceiriza a, entre aspas, obrigação, a tarefa de alimentação, mais você tá abrindo mão de coisas que deveriam ser levadas em consideração, sabe? Que você deveria estar focando um pouco mais ali. Então eu acho que sim, todo mundo deveria ter uma noção básica de preparações culinárias. Não precisa ser chefe de cozinha, né? Como eu falei. Eu falei isso? Falei. Fiquei na dúvida. Vá mais à feira e menos ao mercado. Mais comida de verdade, mais comida fresca. Menos rótulos, menos marcas. Na feira encontramos a verdadeira comida, os vegetais da época, comida mais fresca e ainda costuma ser mais barato. Já o mercado está cheio de industrializados, ultraprocessados e produtos alimentícios que não deveriam ser consumidos no dia a dia. Eu normalmente passo direto por essas prateleiras e vou em busca de cereais integrais, leguminosas e produtos menos ou nada processados. Sempre fico de olho se tem um feijão diferente ou algo novo para provar. Faça exames. Antes de tudo, quero te dizer que uma alimentação sem derivados animais é saudável, sim. O que acontece é que muitos veganos fazem exames enquanto os onívoros tendem a investigar menos. Carne não é um alimento mágico. Uma alimentação saudável e variada é importante para uma boa saúde, contendo carne ou não. Muitas pessoas que comem carne têm deficiência de B12 ou anemia severa, por exemplo. E lembre-se, existem muitas vitaminas e nutrientes importantes. Saúde não se resume só a ferro, B12 e proteína. Importante, né? Porque tem gente que acha que é só isso que precisa. Procure um nutricionista. Sei que não é possível para todos, mas é o ideal, independente se você é vegano ou não. Por algum motivo, a sociedade não valoriza o nutricionista como deveria, mas é um trabalho muito necessário. Olha, eu super didática, é engraçado eu lendo a coisa que eu mesma escrevi. A gente come muitas vezes, mas não aprende a comer corretamente. Uma alimentação inadequada pode causar muitas doenças como diabetes, hipertensão e câncer. Lembrando que médico não é nutricionista, pelo amor de Deus, viu, gente? O profissional de saúde ideal para fazer acompanhamento nutricional é um nutricionista. Então, não venha com meu médico disse que eu preciso comer pelo menos ovo. Assim, não quer dizer que ele esteja errado. Não sei o caso de cada pessoa, não quero entrar nessa questão individual. Mas o fato é, médico não é nutricionista, tá? Então, médico também precisa ir no nutricionista. Então, o ideal é que você vá no nutricionista e não fique confiando só no médico. Se abra para novos sabores. Existe muita coisa para provar. Por que a gente precisa ficar pensando só naquela sobremesa cheia de leite condensado e creme de leite se tem tantas outras opções? A gente precisa apresentar novos sabores ao nosso paladar e provar o mesmo alimento várias vezes para que ele se acostume. É incrível como o paladar muda e se adapta. Faça o teste por alguns meses e compare que você vai se surpreender. E acabou a parte 1. Vamos agora para a parte 2. A bateria da minha câmera está acabando. E, a minha câmera, ela tá super velha. A minha câmera tem 9 anos. Ela vai fazer 9 anos agora. Acho que é isso. Então a bateria dela tá muito velha e ela saiu de linha. Eu preciso procurar uma nova bateria. Porque eu gravo, 20 minutos e ela... Então, acho que talvez eu tenha que continuar com o meu celular. Mas enfim. Vamos lá. Diálogo. Ainda existe muito preconceito com comida sem derivados animais. Por isso, acabam acontecendo brigas e desentendimentos dentro de casa ou no círculo de amigos. E é aí que entra o diálogo.
Se você não consegue falar, escreva ou encontre alguma outra forma de explicar para as pessoas que você julga importantes nesse processo, por que você decidiu veganizar e por que isso é importante para você. Claro que não funciona 100% das vezes, mas funciona com boa parte das pessoas. E se você der sorte, algumas delas vão começar a se influenciar também. Isso aconteceu comigo. Então, às vezes as pessoas elas não respeitam porque é uma coisa muito solta para elas, mas se elas entendem o propósito daquilo e se elas entendem por que aquilo é importante para você, ajuda muito, sabe? Vida social. E eu sei que você estava esperando por esse tópico. Como esse guia foi feito por mim, vou tomar a liberdade de expor a minha experiência aqui de forma direta. Gente, eu fiz isso porque eu não tenho muita paciência. Eu não tenho paciência com gente mal educada e imatura, sabe? Que é o que acontece em muitos problemas da vida social dentro do veganismo, né? Bom, isso acontecia muito no início, hoje deu tudo certo, não é mais uma coisa que gasta minha energia. Seguem algumas coisas que fiz no início. 1. Não dei espaço para ninguém questionar a minha escolha. 2. Antes dos eventos sociais eu já informava sobre a minha alimentação, tipo no início, né, quando as pessoas não sabiam. E eu me oferecia para levar um prato que eu pudesse comer, e aí eu me esforçava para fazer uma coisa bem gostosa que todo mundo amasse. 3. Algumas vezes eu comia antes ou levava a minha marmita. 4. Sempre deixei muito claro que eu estava feliz com a minha decisão e que ninguém precisava ter pena de mim porque eu não estava comendo a torta de limão. E eu coloquei torta de limão aqui porque foi um dia, num lugar específico, que tinha essa torta de limão e ficou todo mundo se lamentando porque a Isabela não comia a torta de limão. Mal sabia eles que eu estava muito mais feliz do que todos eles naquele ambiente. 5. Eu nunca trazia o assunto à tona para não ser a vegana chata, mas sempre respondia todas as perguntas que me faziam, porque sempre apareciam várias perguntas. Ai, gente, meu rímel tá incomodando. E eu sempre respondia com muita educação e com muito interesse. Era incrível. Toda vez que juntava, tipo, amigo ou família, tinha 5.000 perguntas pra fazer e eu sempre respondia todas feliz da vida. E por último, de volta ao tópico do diálogo, conversar com as pessoas que eu interagia fez muita diferença para que elas entendessem por que aquilo era importante para mim. Não se desespere. Sim, é muita informação. Sim, os animais sofrem muito. Eu sei. Você não é obrigado a manter a sua sanidade mental, até porque nem sempre é uma questão fácil e possível de controlar. Mas lembre-se que o desespero não vai te ajudar. Um dia de cada vez, eu prometo que vai ficando mais fácil com o passar dos meses, e vai mesmo, e fica bem melhor depois. Entenda o seu tempo. Você tá com a sensação de que é muita coisa pra pensar, né? Mas não precisa resolver todas essas questões ao mesmo tempo. Eu tive meu tempo, você tem outro. Meu marido teve o tempo dele mesmo morando na mesma casa que eu. O importante é você respeitar o seu tempo para que seja sustentável a longo prazo, sem meter os pés pelas mãos, mas ao mesmo tempo não viver eternamente numa transição que nunca vai acontecer. Ir no seu tempo não significa ficar... Gente, eu me achei brilhante quando eu falei isso. Aquela, né? Vamos lá. Ir no seu tempo não significa ficar na zona de conforto, e sim sair dela na velocidade que funcionar para você. Olha, minha psicóloga ficaria orgulhosa. Peça ajuda. Muitas pessoas, principalmente mulheres, incluindo euzinha aqui, acham que precisam dar conta de tudo sozinhas. Não precisam. Pedir e aceitar ajuda é tão importante quanto oferecer. Vamos criar uma comunidade de apoio. Eu quero que vocês saibam que vocês podem contar comigo quando não encontrarem ninguém pra conversar. E eu falo sério, tá, gente? Quem me mandou já inbox lá no meu Instagram pedindo ajuda, sabe que eu ajudo o máximo que eu posso, assim. Claro que sempre levando em consideração que sou euzinha e muita gente lá do outro lado, mas eu tento dar o máximo de atenção que eu consigo. Não se culpe. Veganismo não é sobre ser perfeito, ninguém é perfeito. Entre erros, acertos e tropeços, vamos seguindo sempre na direção do que acreditamos. A culpa não nos ajuda a desenvolver uma boa relação com nada, então ela deve ser ressignificada. Se você fizer terapia, pode ser um tópico legal para abordar. Comida fora de casa. Mais um tópico que muitas pessoas têm dificuldade, mas que com um pouquinho de programação tudo se resolve. Não significa que vai ser fácil, mas ajuda. Eu detesto ficar com fome, então eu sempre me programo e coloco comida na mochila, seja café da manhã, almoço ou lanche. Algumas ideias são bolo caseiro, oleaginosas, frutas secas, macarrão, adoro colocar macarrão de marmita, salada, energy ball, sanduíche,
Se algo der errado, eu tento fugir das lanchonetes, onde provavelmente só vai ter coxinha e misto. Se for aqui em Portugal, só vai ter pastel de Belém ou coisa desse tipo. Mas se você der sorte, você encontra uma tapioca, uma salada de frutas, por exemplo. E aí eu procuro um mercado. No mercado eu encontro fruta, batata frita, oleaginosas, amendoim, pão, etc. Nem todos os restaurantes vão ter opções, mas se a equipe tiver um mínimo de boa vontade, dá pra conseguir uns legumes refogados no azeite, arroz, macarrão. Sempre confira se não usam ingredientes animais, porque tipo no feijão às vezes colocam carne, mesmo que a carne não vá pra mesa, às vezes colocam, e também aqueles cubinhos de carne, então é sempre bom checar. No Brasil é maravilhoso que tem comida quilo, então é bem fácil de conseguir várias coisas, sabe? Aqui não é comum comida quilo. Entenda suas possibilidades. Não dá pra fazer tudo hoje? E você vai deixar de fazer um pouco por causa disso? Vale não fazer tudo. O que não vale é se sustentar nessa condição para não fazer nada. Entenda o que é possível para você no momento e faça o que der. Quando eu parei de comer os derivados de animais, nem pensava em cortar os produtos testados, porque era coisa demais na minha cabeça. Com o passar dos meses, o que era difícil passou a fazer mais sentido e ficou fácil. Para conseguir fazer tudo, entre aspas, você precisa começar por alguma coisa. Tá aqui outra frase que eu fiquei muito orgulhosa de mim por ter escrito. Mais do que estilo de vida. Vai além disso. Hoje vejo o veganismo como um posicionamento ético e político que luta pela libertação animal. É uma busca para mudar o sistema. É muito mais do que comer ou não hambúrguer de planta. É entender que o veganismo de mercado, que é aquele veganismo que vê o movimento como um nicho de mercado e jura que é um avanço para a causa animal, não vai fazer a revolução que a gente precisa e que os animais merecem, mesmo que a primeiro momento pareça um avanço. E o porquê disso é muito simples. O veganismo de mercado não busca a libertação animal, busca o lucro. Você é único. Eu demorei para gostar de leite vegetal e de tofu, por exemplo. Voltamos para o tópico de acostumar o seu paladar com os novos sabores. Mas você não é obrigado a gostar de tofu, seitan, leite vegetal, só porque as outras pessoas gostam. Não existe nenhum alimento necessário para todas as pessoas desse planeta. E você não precisa gostar das coisas só porque todo mundo gosta. Mas não deixe de provar algumas vezes antes de ter certeza. Alimentos não precisam ser substituídos. Precisamos de proteína, não de carne. Precisamos de cálcio, não de leite. Você não precisa substituir o bife por soja, queijo por tofu, leite de vaca por leite vegetal, gelatina por agar-agar. Esses alimentos existem e podem ajudar numa alimentação mais diversificada. Mas o que verdadeiramente precisamos são alimentos fontes de proteína, carboidrato, gorduras, vegetais e minerais. Opções para o queijo. Não precisamos substituir o queijo, acabei de dizer isso. Mas isso não impede que a gente possa encontrar novas opções, seja para uma receita especial ou até para o dia a dia, se você se julgar importante. A maioria de nós cresceu comendo muito queijo todos os dias. É normal que a gente sinta falta às vezes. E para isso tem opções como o tofu, que não tem muito sabor, mas que dá para virar várias coisas deliciosas se for bem preparado. Queijos vegetais de castanha, amêndoas, etc. Sementes até de amendoim, batata e aipim, também vocês conhecem como mandioca. Também existem opções industrializadas que eu prefiro consumir bem de vez em quando. Opções para o leite. O leite é um alimento para o bebê. Muitas pessoas não sabem, inclusive, que vaca não dá leite. Tipo assim, a vaca ela só dá leite porque ela engravidou e teve um neném. Na vida normal dela, ela não dá leite, assim como todos os outros mamíferos. É bom deixar isso claro para caso ainda você não tenha percebido. Nós somos mamíferos, assim como o boi, o cachorro e o gato. Portanto, somos amamentados quando nascemos. Todos os mamíferos, com exceção do ser humano, param de beber leite quando começam a comer. Então não precisamos de leite na fase adulta, mas se a gente quiser, principalmente por essa questão cultural, por ter crescido bebendo leite e tal, usando leite na culinária, podemos usar leite vegetal para beber e cozinhar. Tem leite de coco, amendoim, castanha, amêndoa, castanha do Pará, semente de melão, arroz, aveia, macadâmia, nozes, semente de girassol, semente de abóbora, soja, cânhamo, pistache, etc. Encontre o seu favorito e o que for mais acessível para você. Cada dia que passa existem mais marcas comercializando, mas é fácil e mais saudável fazer em casa. Opções para o ovo. Facilidade de fritar um ovo. O ovo é versátil e barato, então é muito consumido, inclusive por ovo-lacto-vegetarianos. Mas eu aprendi a fazer grão-omelete com farinha de grão de bico, que é quase tão prático quanto. Tofu mexido também fica muito bom.
e até grão omelete feito com o próprio grão de bico mesmo. Não é igual a ovo, afinal não é ovo, mas é bem gostoso. Se você quiser um sabor de ovo, procura sal negro, tipo tem loja granel, esses mercadinhos de coisas naturais que tem um sabor bizarro, parecido muito com ovo. Nas receitas existem vários substitutos, tipo linhaça, chia, banana madura, depende da receita, né, que nem todos vai ficar legal, purê de maçã ou aquafaba, que é a água do cozimento do grão de bico. Ovo era o meu alimento favorito desde bebê, eu juro. E estou aqui para te dizer que é possível viver sem, e as galinhas agradecem. Opção para o mel. O mel é uma questão não muito óbvia, que muitas pessoas não se dão conta que é de origem animal. Ao contrário do que dizem, as abelhas não estão felizes com Achei outro erro. Oh, meu Deus, por quê? Com a exploração a que são submetidas. A produção de mel mata muitas abelhas, muitas mesmo. E para quem não sabe, a extinção das abelhas provavelmente implicaria na nossa extinção também. Existe melado, agave, maple syrup, mel de arroz... Acabou, meu Deus. Acabou. Acabou minha bateria. É o seguinte, acabou a bateria da minha câmera, né? Mas hora até que ela durou. E aí que agora eu tô no celular e tal. Acho que eu vou puxar vocês um pouquinho mais, né? Talvez eu fique olhando pra cá, que é eu me vendo na tela, mas eu vou tentar ficar olhando pra câmera. Vou tentar fazer isso, gente. Espero que dê certo. Existe melado, agave, maple syrup, mel de arroz, que aqui em Portugal é geleia de arroz, de cevada, de coco, de tâmara. Vamos deixar as abelhas em paz, por favor. Vá além da comida. Apesar do veganismo focar muito na comida, não se resume a isso. Na verdade, é só o começo. É importante também prestarmos atenção nos objetos de uso pessoal, roupas, calçados, cosméticos, etc. Que empresas estão fabricando esses produtos, como os tratam os funcionários, que responsabilidades ambientais eles têm. Eu gosto bastante de marcas menores e também consumo menos do que consumia antes. Esse é um tópico que, como eu falei aqui, antes aqui, em algum momento do guia, que pra mim no início era assim, tipo, não consigo dar conta de tudo, então não vou conseguir usar coisa que não é testada. Só que quando eu aprendi e comecei a tirar de letra a parte da alimentação, aí sim eu me senti confortável para dar um próximo passo, sabe? Aí eu comecei a entender mais sobre as marcas e descobri que marcas não testavam. E aí, assim, é um pouco mais difícil você ter acesso a essas informações, mas marcas menores normalmente costumam ser muito mais seguras do que essas marcas maiores que vêm no supermercado e tudo mais. Então eu sempre dou preferência à marca menor. E assim, gente, hoje eu consumo muito menos. Antigamente eu achava que eu tinha uma necessidade absurda de ter várias coisas e hoje em dia eu demora, tipo, por exemplo, roupa eu compro muito de vez em nunca, sabe? E é isso, assim, não é que todas as coisas que eu compro, tipo, 100% das coisas que eu compro são maravilhosas em todos os sentidos, eticamente e tudo mais, mas é uma consciência que eu tento ter todas as vezes, sabe? O máximo que eu puder. A tal da B12. Veganos devem suplementar B12. É importante ressaltar que suplementação é normal e saudável e deve ser feita com acompanhamento profissional. Perigoso é ter os níveis de vitaminas e nutrientes abaixo do ideal e ter problemas decorrentes disso no futuro. Então, às vezes, a gente acaba negligenciando e achando, eu tô me sentindo super bem, sabe? Não tem problema tá o nível abaixo do que deveria. Tem problema sim, é porque nem tudo que você tá, tipo, nem todo nível que tá ali desregulado vai ter alguma resposta agora, sabe? Às vezes vai ter uma resposta daqui a 40 anos e se você tivesse cuidado, feito suplementação direitinho ou se alimentado direitinho, não ia ter tido problema. Proteína. Aqui está a principal preocupação de todas as pessoas desse planeta. Carne, frango, ovo, etc. não são proteínas, eles são fontes de proteína. Me irrita que eu vou no restaurante, tem isso e alguma proteína. Aí quais são as proteínas? Carne de vaca, de frango e peixe. E tem ovo também, porque as pessoas se preocupam muito com os ovo-lacto-vegetarianos, então tem que ter opção em todo restaurante. Vegano não, vegano tem que ser excluído, tá? Aquela já tá debochada. Enfim, né? São fontes de proteína, assim como o feijão e as leguminosas de forma geral. Então, sim, existe proteína no reino vegetal. Praticamente todos os alimentos possuem proteína, mesmo que em quantidades mais baixas. Tipo, gente, praticamente tudo tem proteína. Fruta, folha, só que em uma quantidade muito mais baixinha, né? E aí vai somando as coisas que a gente vai comendo e é, assim, bem... Ninguém nem imaginava, mas assim, dá pra gente conseguir a quantidade de proteína que a gente precisa. Inclusive é bem menor do que muitas pessoas acham.
Por fim, muitas pessoas consomem mais proteínas do que precisam, então não se preocupe, é só ter cuidado de ter uma alimentação variada e incluir fontes de proteína todos os dias. Ferro. Aqui está outra grande polêmica, o ferro. Como se onívoro nenhum tivesse anemia, né? Existem muitas fontes de ferro de origem vegetal e ninguém precisa comer fígado não, tá? Ah, e anemia não se cura com carne, tá? A anemia precisa de suplementação. Isso é tipo o ponto-chave para tratar anemia, tá? Suplementação. E alimentação adequada, que não precisa incluir carne. Estamos chegando no final. Perfis para seguir. Papa Capim Sandra, que tem um ativismo sensato e didático. Essa mulher é maravilhosa, meu Deus do céu. Um dia na minha vida eu ainda gostaria de sentar para ter uma refeição ao lado de Sandra. Quem sabe um dia, né, gente? Comida saudável para todos. Ela faz essas reflexões e análises muito incríveis e necessárias e ela traz um ponto de vista de uma alimentação que ela precisa ser saudável para todo mundo, porque se for uma coisa que você só consegue atingir um nicho X, uma classe X, não adianta, precisa ser saudável para todo mundo. O perfil dela é assim, ó, maravilhoso. Ju, eu amo você. Aquelas. Vegana prática, faz receitas maravilhosas. Essa mulher também é incrível. Ela traz também muitas reflexões bem legais. Gosto muito do Instagram dela. O vegetariano.pt é uma nutricionista aqui de Portugal e ela produz um conteúdo informativo e atualizado, que é muito importante. Ela tá sempre postando, ela tira muitas dúvidas nos stories também. Ela é bem direta. Vale a pena dar uma olhada no blog dela, além da conta no Instagram, que tem algumas... Tipo, tem bastante informação lá. Você consegue ler, entender, e é um texto que é mais longo, mas ao mesmo tempo não é tão longo assim como aquele monte de estudo e tal. Então eu gosto bastante do conteúdo dela. E tem o Dr. Eric Sliwich, que eu não falo não é nem tanto do perfil dele, mas mas o canal aqui no YouTube dele é sensacional. Aquilo é tipo uma aula, muitas aulas, sério, é maravilhoso. Os vídeos do canal dele são maravilhosos, super didáticos e não são longos, mas tem muito conteúdo, então eu recomendo pra todo mundo. E o último tópico, boa sorte! Lembre que aqui tem muitas informações, mas você não precisa usar tudo de uma vez só. Salve esse guia para consultar quantas vezes quiser e tenha em mente que todos os dias temos a possibilidade de aprender coisas novas e de assimilar o que já aprendemos antes. O que você domina hoje já foi novo um dia e aos poucos fica mais fácil e mais prazeroso. E é isso, minha gente. Fiquei aqui quanto tempo falando? Uns 30 minutos, eu acho? Não sei. Mas eu queria muito trazer esse guia aqui para vocês, porque foi um conteúdo que eu produzi com muito carinho e eu queria muito que ele fosse assim, ó, tipo, todo mundo tomasse conhecimento dessas coisas. Não precisa ser necessariamente pelo meu guia, mas de alguma forma, sabe? Porque eu acho que o veganismo seria uma coisa muito mais leve, muito mais fácil para as pessoas de forma geral. Se você conhece alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo ou que tá precisando dele no momento, manda para essa pessoa e não esquece de deixar o seu like. E lá no meu Instagram, gente, eu tô sempre produzindo conteúdinhos assim, tipo informativos, sabe? Eu posto bastante receita, posto umas besteiras também do meu dia a dia, mas também eu adoro postar esses conteúdos mais informativos e eu faço bastante ilustração por lá. E é isso. Beijos e até o próximo. E nem você esperava que eu estivesse postando assim canais não, vídeos no meu canal com tanta frequência. Aquelas, né, que postou tipo um vídeo e meio e já tá